Olá, pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro. Olá, pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro e hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, uma colega que é nutricionista também, é a Elisa. Tudo bem, Elisa? Tudo ótimo, é um prazer imenso estar aqui com você, Sá. A Elisa, além de nutricionista, é fisiculturista, né, Elisa? Sim. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória assim, na nutrição, no fisiculturismo. Então, quando eu comecei a prestar vestibular, meu sonho era fazer odontologia. E aí, a minha mãe sonhou que eu tinha passado em nutrição. E eu falei, mãe, nutrição? Ela falou, filha, tem tudo a ver com você. Você sempre foi do esporte, você sempre fez alguma modalidade. E aí, eu fui pra Alfenas estudar nutrição. E lá em Alfenas, minha professora de anatomia, ela estudava sobre recursos ergogênicos, anabolizantes. Então, ela levou um fisiculturista para lá, para falar um pouco de como funcionava a dieta, o uso de hormônio, o treinamento. E eu me apaixonei por esse esporte nesse dia e falei que um dia iria competir. Só que de maneira natural, de maneira que não usasse nenhum recurso ergogênico. Então, eu comecei a me preparar em 2013 para minha primeira competição e fui conseguir competir a primeira vez, de maneira natural, em 2018. E aí eu me tornei 2 vezes campeã mineira, 2º e 3º lugar no Brasil, 5º lugar num campeonato aberto nacional e 3º e 2º lugar em campeonatos nacionais. Ai, que legal, né? E, na verdade, como que você faz assim, a sua dieta, as suas atividade física, né? Para competir? Então, essa questão da dieta, do treinamento, eu sempre tenho algum treinador me orientando, né? Lá em 2018, quando eu comecei, quem era minha treinadora, ela se chama Isa Pessini, ela é até aqui do estado de São Paulo e ela tem visibilidade mundial. Ela é campeã do maior evento de fisiculturismo do mundo, que se chama Olímpia. E ela foi minha treinadora durante 3 anos. Ano passado, eu tive um treinador do Sul, e ele também trabalha só com fisiculturismo, porque, assim, o fisiculturismo, diferente de você procurar um treinador e uma nutricionista que não trabalha nesse meio, o fisiculturismo é muito detalhe. Então, a gente trabalha pouco com avaliação física, pouco, assim, com detalhamento de saúde, mais o estético, né? Então, ele monta todo aquele protocolo de acordo com o que a categoria do fisiculturismo pede. Então, é sempre focado os alongamentos, a dieta, o treinamento para aquilo que o meu treinador vê. Não por aquilo que ele tá ali. Que ele mede, que né? Ele mede, mas sim. No visual mesmo, sim, né? No visual. Os detalhes, tipo, se tem alguma gordura, se tem algum músculo, né, que não está muito desenvolvido, sim, né? Ou se tem algum encurtamento muscular, e aí ele passa uma série de alongamentos específicos. Porque, na verdade, na avaliação, eles vão... É só o visual, né? É o que os jurados veem, né? Sim. Não tem uma avaliação física, né, de medidas, não, né? É só o que eles veem, não é? Sim, é só o que eles veem. E aí isso é muito importante, trazendo assim para o método, para a clínica mesmo, né, tradicional, que as pessoas elas não podem se apegar à avaliação física, porque o visual ele dita muito mais. Porque às vezes a pessoa fica presa em percentual de gordura, né? Preso em percentual de musculatura, mas por exemplo, quanto mais constante você é no treino e na dieta, mais sua musculatura fica desenhada, mais detalhe ela tem, e isso não tem a ver com números, né? Então, para todas as pessoas aí que estão nesse processo de mudança corporal, mudança estética, se apegue sempre ao que você vê, às fotos, nunca a avaliações. A avaliação acho que é bom pra gente ter só um comparativo, né? Sim. De como você começou e como você tá, né? Mas você tem que... o visual é super importante pra ver o que você gosta mesmo de você, né? Porque às vezes você tá com muito músculo, pouca gordura, mas o que você tá vendo não é o que você queria, né? Sim, exato. E lá no seu consultório, você trabalha mais com nutrição comportamental, né?
Na verdade, eu trabalho com nutrição esportiva e nutrição comportamental. Porque na minha faculdade, o primeiro estágio que eu fiz de atendimento foi numa clínica esportiva, de nutrição esportiva, e eu via que as pessoas não tinham muito seguimento na dieta, muita constância, abandonava. Fazia só por um período, tipo 3 meses, tinha uma transformação e depois sumia do consultório e retomava muito pior do que veio a primeira vez. Eu acho que esse é o problema, assim, da maioria das nutricionistas, né? Sim. É a assiduidade do paciente, né? Sim. Então, o paciente vai empolgado, né? Chega a fazer um protocolo de emagrecimento, seguir uma dieta de ganho de massa, mas depois ele não volta, né? Ele faz um tempo e depois ele desiste, né? Então, assim, é isso que eu acho que é a maior a dor das nutricionistas, né? Sim. E aí, como que a nutrição comportamental trabalha nesse sentido, né? Então, assim, eu sempre, quando recebo um paciente, a primeira coisa que eu pergunto não é sobre a alimentação dele, ou sobre a suplementação dele, ou sobre os objetivos estéticos que ele tenha, porque isso é muito a longo prazo, né? E são detalhes que se mudam a cada mês. Mas a primeira coisa que eu pergunto no meu consultório é como você se comporta? Como que é seu comportamento alimentar? Quais são seus gatilhos? O que você acredita que te faz sair da sua rota, né? Então, a partir disso, eu vou discutindo ali os maiores desafios, exalto as forças que aquele paciente tem, né? Às vezes é um paciente disciplinado, organizado, então eu exalto isso. E as fraquezas, eu vou, junto com ele, trazendo novas percepções, porque a mudança do físico, ela começa na mudança de mentalidade. Então, a cada consulta, a Nutri, que quer um paciente mais assíduo com o planejamento, ela precisa estar trabalhando a mentalidade daquele paciente, quebrando crenças, fortificando os pontos positivos que ele tem, mostrando que pontos negativos todos nós temos e que o que faz você ter resultado é querer aprimorar cada dia mais, né? Então, quando um paciente vai no consultório, o que você acha? Por que você acha que o paciente não adere à dieta? Assim, faz um tempo e depois ele larga. Os pacientes em geral, né? Geralmente a maior preocupação e maior dificuldade é essa, né? O paciente vai no consultório, depois ele faz um tempo e depois ele não volta. O que você acha que acontece? O que acontece é que ele não tem objetivos claros. E não é objetivo estético, tá? Não é objetivo de peso. É objetivo de como ele quer se comportar. Que tipo de vida ele quer viver, assim, né? Em relação à alimentação mesmo. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa... E isso é importante para o nutricionista trazer a realidade do paciente. Às vezes é um paciente que quer uma barriga de tanquinho, mas bebe todo final de semana. Você tem que mostrar para ele que aquele contexto de vida que ele vive, não condiz com o que ele quer. Não dá, né? Não dá. Então, por exemplo, olha, você está disposto, às vezes, a abrir mão do seu ambiente, trocar de amizades, trocar de ambiente, porque isso é necessário. Porque, na verdade, o seu corpo, ele conta a sua história. Não só das suas ações ali, né, que você faz diariamente, mas do meio que você vive. E a nutrição comportamental, ela avalia isso, as emoções do paciente, o ambiente do paciente e o comportamento alimentar dele, né, nos ambientes que ele está inserido. E quais você acha que são os maiores desafios dos hábitos alimentares, né, que as pessoas têm? Olha, acho que os maiores desafios, assim, hoje em dia, acredito que é o imediatismo, né? As pessoas são muito imediatistas. Então, elas não têm muita paciência de perceber que o processo é um treinamento. Então, por exemplo, hoje, se você vai numa nutricionista e tem uma dieta...
você não vai conseguir aplicar ela 100% de primeira. Você vai treinando, você vai falhando e a cada dia consertando, fazendo de novo. Então, assim, as pessoas, elas não querem isso. Elas querem, ela vê uma pessoa no Instagram, um modelo no Instagram de corpo, ou de hábito, ou de rotina, e ela quer ter aquela mesma rotina, né? E hoje em dia... E o mesmo corpo, às vezes, né? E isso nem dá, porque um corpo é diferente do outro, né? Sim, com certeza. E também a rotina é muito divergente, né? Às vezes a pessoa vê uma pessoa com uma rotina toda saudável e ela quer ter a mesma. Só que quando ela vai empregar aquilo na rotina dela, é muito desafiador. Ela fala, isso não é pra mim. Só que cada um tem o seu processo, cada um tem o seu progresso, e não existe certo e errado. Existe aquilo que funciona pra você, aquilo que te deixa confortável, mas que tá alinhado com o que você deseja, né? E a mudança é muito difícil, né? Então, muita gente, eu acho que se prontifica a fazer, mas quando vai mudar mesmo, desiste. Você acha que um plano alimentar, uma dieta, ela tem que ser uma mudança muito radical ou não? Ou vai gradualmente, né, mudando? Gradualmente. Primeiro, toda vez que o paciente vai no meu consultório, eu preservo tudo aquilo que ele já faz. Tudo aquilo que já é natural para ele, sabe? E aí, aquilo que ele não está acostumado, nós vamos trabalhamos com metas, né? Então, assim, eu sempre coloco para o paciente a autorresponsabilidade. O quanto que você se compromete a melhorar nesse aspecto? E aí, a cada consulta, vamos trabalhando. Às vezes, a pessoa vai ter que repetir a mesma meta, até ela tá treinada o suficiente para mudar para outras metas, né? E sempre também exalto os pontos positivos daquele paciente, de tentar cumprir as metas, porque eu acho que o ser humano, no geral, ele é movido de incentivo, né? Sim. Então, assim, é importante que a Nutri sempre esteja incentivando, mostrando, assim, que desafio todos nós temos, mas o que eu aprendo com esse desafio? O que esse desafio me mostra? Às vezes, esse desafio me mostra que eu preciso ser mais organizada, esse desafio me mostra que eu preciso quebrar certas crenças ao meu respeito, porque muitas vezes a pessoa não dá continuidade justamente porque ela tem crenças do sentido, eu não tenho disciplina suficiente, ou eu nunca consegui um corpo legal o suficiente. Então a pessoa, ela precisa começar a se enxergar não só ela precisa se enxergar, assim, que é capaz de chegar num corpo melhor, numa estética melhor, mas também com pensamentos diferentes, sabe? Então, eu sempre falo com o meu paciente também que é importante ele ter mantras. Mantras, assim, que vai fortificar os bons hábitos dele, né? Então, às vezes, o paciente chega lá no consultório e fala, Elisa, nossa, tem tanta preguiça de treinar, eu trabalho o dia inteiro, tenho uma rotina muito puxada. E eu falo assim, olha, sempre que você tiver preguiça de treinar, porque eu também passo por isso, né? Mesmo gostando de treinar, você tem um mantra assim, olha, criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. E aí, quando você se coloca nesse lugar, nossa, eu não sou criança mais, né? Você eu sou adulta, tem que fazer, eu tenho que fazer, você pega e faz, de fato. E quais são estratégias práticas, assim, da nutrição comportamental que a pessoa pode fazer? Estratégias práticas seria a atenção plena ao comer, né? Porque a gente tem, nas nossas papilas gustativas, tem sinalização direta com o sistema nervoso central e que manda mensagem de satisfação, de prazer. E o corpo, não existe pessoas multitarefas, tá? O corpo só faz uma coisa com excelência. Então, por exemplo, quando você tá lá no treinamento e você está agachando, você tem que pensar na musculatura que você está trabalhando, né? No seu quadríceps, no seu glúteo. E a alimentação é a mesma coisa. Quando você está se alimentando, você tem que estar pensando 100% na comida. Porque isso vai te gerar mais prazer. Seu corpo vai entender o quanto a questão de saciedade vai vir mais facilmente, né? Então, o princípio da nutrição comportamental é o comer com muita atenção. É o mindfulness, né? Sim, exato. E aí, o segundo ponto também é o questionamento, né? A nutrição comportamental, ela visa não ficar separando alimentos entre proibidos e permitidos. Mas, no sentido assim, eu chego em um lugar que tem bastante disponibilidade de alimentos, e o que eu faço? Eu olho primeiro para tudo, vejo o que realmente faz sentido eu comer ali, o que vale as calorias, o que realmente meu paladar pede,
se é uma vontade genuína de comer aquilo ali, e aí eu escolho o que eu quero com atenção, sento, degusto, fico ali atenta ao que eu tô comendo, porque hoje em dia as pessoas não têm esse tipo de comportamento, elas chegam num evento onde tem muita comida e começam a comer. E começam a comer, e já tem pensamento de escassez, tipo, nossa, eu tô de dieta, não posso comer nada. E aí, como que o pensamento de escassez, ele faz? Comer você rápido, sem atenção e compulsivo. Então, a pessoa, ela vai num evento e ela começa a comer tudo, e aí ela se sente culpada porque comeu tudo que tinha na festa. Tem gente que nem almoça, né? Tem gente que nem almoça pra ir. Pra comer muito. Assim, e aí isso é um pensamento escasso, né? E não existe escassez. Hoje em dia nós temos disponibilidade de comida muito fácil. A gente não precisa, assim, ir muito longe pra conseguir o que você quer, né? Conseguir um alimento palatável. Então, o princípio é justamente esse, é você se questionar, é você estar presente. Não é que você vai deixar de comer porque você está fazendo um planejamento alimentar. É mais ter atenção naquilo nas suas escolhas. Né? E se questionar sobre as suas escolhas, porque muitas vezes a pessoa também vai pelo ambiente. E aí eu sempre falo, olha, você tem que pensar que o ambiente que você está muitas vezes não tem o mesmo objetivo que você, as pessoas que estão naquele ambiente. Então, o seu objetivo é só importante para você, para mais ninguém. Então, às vezes a pessoa fala assim, Elisa, mas insistem para eu comer. Então, se posicione no sentido assim, peça que a pessoa te ofereça outra coisa, que ali não vai atrapalhar. Pra não ficar chato, né? Porque você vai na casa de alguém, de repente, daí a pessoa está de dieta e a pessoa te oferece um bolo. Aí como que você vai falar não pra pessoa, né? Às vezes fica chato, né? Sim. Aí ela escolheu uma outra coisa, né? Sim, às vezes... eu aceito um café, né? Sim, eu aceito uma água. Nossa, tô satisfeita, mas eu aceito outra coisa, sabe? Então, esse é o posicionamento. A pessoa tem que se posicionar. Porque se ela chega e fala, eu estou de dieta, aí acabou. Então, ela fala, nossa, mas você tá tão magra, você tá tão bem. Ela vai te convencer a comer. Eu falo que o que convence é aquilo que te gera um prazer instantâneo, né? Até porque, por exemplo, se você tá querendo mudar os hábitos alimentares e você está se esforçando e está num ambiente onde as pessoas não se importam com isso, é muito mais fácil as pessoas te convencerem de você não seguir nada daquilo do que você convencer as pessoas. Entendi. Só que você não pode comer, né? Sim. Então, assim, a partir do momento que você se posiciona no sentido assim, eu vou fazer essas escolhas aqui e se as pessoas reclamarem, continuo com as minhas escolhas, aí a pessoa fala, nossa, mas você está fazendo tão bem, ela está se sentindo mais disposta, ela está com menos ansiedade, porque você ter um planejamento alimentar também diminui sua ansiedade. A alimentação é a única coisa que você tem controle na vida, mais nada você tem controle. Então, a partir do momento que você controla aquilo que você tem controle, sua ansiedade diminui. Entendi. Porque o ansioso, ele é como? Ele quer controlar coisas que não estão sob controle dele. Ele está com pensamento no futuro, está pensando... Controlar as pessoas, as situações. Então, assim, eu falo que a base da nossa vida, assim, de você ter uma vida mais plena, é você ter controle alimentar. E aí você consegue até controlar outras coisas, né? Sim, com certeza. Mas, assim, o que eu vejo, às vezes, no consultório, é que algumas pessoas, a maioria, né, come por ansiedade mesmo. Mas, assim, uma ansiedade que não é nem pela comida. Às vezes a ansiedade, ela vive alguma situação na casa dela, sei lá, que ela está passando por um momento difícil e ela acaba descontando aquilo na comida, né? Como que a gente pode contornar essa situação, né? Sim, na verdade, o nutricionista, ele não é psicólogo, então ele não pode aprofundar nessa questão de saber o que está acontecendo, a situação, sabe? Sim. Mas você precisa identificar qual que é o gatilho. Perceber, né? Perceber qual que é o gatilho. Por exemplo, às vezes uma paciente chega e está com um problema no casamento. Eu não vou ficar querendo saber o que está acontecendo. Mas aí eu peço para ela e falo, olha, quando você briga com seu marido, ou quando você tem uma discussão com seu marido, o que você faz com isso? Tipo, Elis, eu como um chocolate inteiro que tá lá no meu armário, compro estoque de doce e vou comendo. E aquilo ali vira meu refúgio, vira meu abraço, vira meu alívio, meu conforto. Então, o que eu oriento para ela? Olha, na hora que você se sentir assim, não tem como você controlar o seu marido. A postura que ele tem com você não pode mudar. Mas você pode mudar o seu comportamento perante a essa situação. Então, liga para uma amiga, sai para caminhar, vai buscar uma outra atividade onde você esteja com outras mulheres que também enfrentam desafios
né, na vida conjugal. Então, assim, todas, né? Todas. Então, assim, você traz uma nova perspectiva para essa pessoa, sabe? Porque a mudança de comportamento nada mais é do que você trocar uma ação que você tem sempre que aquilo acontece por outra. Porque, na verdade, assim, quando a pessoa... E isso entra na questão da alimentação, que a pessoa não fala... Que a pessoa fala que não tem controle. Tipo, por exemplo, a pessoa chega no consultório e fala assim, eles não têm controle com chocolate. Na verdade, todos nós temos controle com chocolate. Mas talvez... E com doces. Mas talvez a pessoa... Toda vez que briga, come o chocolate. Então, aquilo ali vira... Automático. Então, ela tem que fazer o contrário. Tipo, reconhecer qual que é a problemática, tentar resolver, fazer uma terapia, né? Por trás daquela problemática. E traçar um novo comportamento. E entender que não vai ser sempre que ela vai ligar para uma amiga ao invés de comer o chocolate. Mas lembra, é um treinamento. Você fazer um planejamento, você ter controle alimentar é um treinamento. Então, um dia ela vai conseguir ligar pra amiga, outro dia ela vai no chocolate, mas ela entender que aquela busca pelo chocolate é a briga com o marido. Tá? E assim, muita gente que não consegue seguir o plano... Na verdade, assim, tá seguindo o plano direitinho. Tá fazendo o plano tal. E aí, chega uma hora que ele vai numa festa e come de tudo, faz tudo errado, né? É a famosa enfia o pé na jaca, né? Aí depois, no dia seguinte, aí pensa assim, nossa, já enfiei o pé na jaca, então já era, vou continuar, né? Sim. Existe esse comportamento, né? Sim. Existe esse comportamento e ele é muito condicionado pelo pensamento de escassez, né? De que é a última chance que a pessoa tem, às vezes é a última festa do ano, né? Ela desenvolve esses pensamentos e outra coisa é o ambiente, né? Às vezes ela vê pessoas com comportamentos de comer em pé, comer muito, então ela vai sendo condicionada por comportamentos alheios. Mas é entender que quando isso acontece com todas as pessoas, isso não é exclusivo dela, né? Porque às vezes a pessoa se coloca num lugar de tipo... Só eu que não consigo, Só eu que não consigo. E na verdade isso acontece com todas as pessoas. E aí ela pensar assim, tá, mas e aí? O que é esse comportamento que eu tive, ele quer me dizer? Quer dizer que eu esqueço dos meus objetivos quando eu estou em festa. Então, quando eu for numa próxima festa, eu vou pensar que eu tenho permissão incondicional para comer tudo e qualquer coisa. Mas eu escolho fazer escolhas alimentares dentro do meu objetivo. Então, por exemplo, se eu quero emagrecer, eu não vou comer todos os docinhos que tem na mesa. Eu escolho, né? Eu escolho. Eu tenho até um caso muito legal de uma paciente que ela é fotógrafa de casamento. Então, todo final de semana ela tem festa. E aí, ela falava, Elisa, eu não vou conseguir fazer sua dieta porque todo final de semana eu tô em festa e todo final de semana eu quero comer doce. E eu falei assim pra ela, olha que oportunidade que você tem de comer doces todo final de semana. Isso não é... Doces bons, né? Bons doces todo final de semana. Eu falei, olha, primeira coisa, não tenha pensamento de escassez. Olhe para todos os doces e fale para você mesmo que você pode comer todos que tá ali na mesa. E ela falou assim, Lisa, então tá, vou tentar. E aí ela foi nessas tentativas, né, de ter esse controle com os doces nas festas, e ela me contou de uma situação em específico, onde ela pegou todos os doces, todas as opções que tinham de doce na festa, ela colocou, sentou na mesa e ficou, qual que eu vou comer primeiro? E aí ela foi comer o que ela gostava mais, o sabor que ela gostava mais. E aí ela viu que não estava tão gostoso assim. Aí ela falou, vou tentar outro. Aí ela falou, mas eu nem tô com vontade de comer doce. Então, assim, a partir do momento que ela viu que ela podia comer qualquer um, né? Que ela podia comer qualquer um e que talvez aquele que ela gostava mais não foi a melhor preparação que ela comeu, porque tem disso também, né? Às vezes você gosta muito de uma coisa, mas você vai comer não tá... Do jeito que você queria, né? Que você queria. Então, assim, às vezes, não, vou deixar para outra oportunidade, essa aqui, né? Porque não existe a última oportunidade. E quando você recebe alguma paciente que tem muita ansiedade, assim, por exemplo, de chocolate. Eu não consigo parar de comer chocolate todo dia. Eu tô dando exemplo de chocolate, que é o mais comum, né? Sim. Qual estratégia você usa dentro da casa dela, por exemplo? Sim, então, uma estratégia
fazer com que ela coma chocolate todos os dias, né? Isso às vezes a pessoa acha que é tirando que ela vai resolver. Não, é introduzindo que ela vai resolver. Para ela ver que ela consegue ter o resultado. Só que o que eu sempre oriento? Comprar pequenas porções. Então, tem uma marca específica que ela já tem os 5 gramas, um quadradinho de 5 gramas na embalagem. Por quê? Se a pessoa abre uma barra, ela vai comendo até acabar a barra. Já abriu, né? Já abriu. Então, eu peço sempre para comprar essas pequenas porções. E aí, eu peço para ela fazer daquele momento que ela está comendo chocolate, um momento único, onde ela contemple aquele chocolate, que ela abra, que ela cheire, que ela coloque na boca, que ela... Preste atenção. Então, fazer assim como se fosse um momento de relaxamento mesmo, de prazer. Até porque o que acontece? Quando nós estamos atentos, nossa percepção e a sensação de prazer ela é alcançada muito mais rapidamente. Porque às vezes a pessoa chega no consultório e fala assim, Liz, eu tenho problema com doce. Mas aí, o que acontece? Você vai ver, não é um problema com o doce, é um problema de comportamento. Por exemplo, ela pega uma caixa de bis e vai pra frente do Netflix. É claro que ela vai comer a caixa inteira. E isso não é porque é ela. Você também... Comeria, né? Comeria. Por quê? Lembra do que eu falei do princípio de o corpo só consegue fazer uma coisa por vez? Então, bem feito, né? Bem feito. Então, assim, se ela tá ali prestando atenção no Netflix, tá comendo chocolate, a sensação de prazer vai demorar a alcançar. E aí ela vai comer a caixa inteira e vai falar, opa, comi a caixa inteira. E vai ainda buscar doce. Porque o limiar de prazer ainda não foi alcançado. E quais são os mitos mais comuns da nutrição comportamental? Olha, na verdade, assim, de que a pessoa tem também que deixar a dieta livre, sabe? Tipo pode comer, tudo. Pode tudo. Na nutrição comportamental, tem muitas pessoas que falam que você não precisa contar, Calorias. pesar as preparações, né? Não precisa contar calorias. Quais são esses mitos, né? Sim. Então, na verdade, tem algumas vertentes, né, que trabalham com comento intuitivo, né, que a pessoa não precisa saber as proporções, não precisa se preocupar com isso, né? Só que, assim, pensando assim, eu acredito numa nutrição comportamental que vai agregar na nutrição tradicional. Porque, assim, você manter uma composição corporal saudável, ter mais massa muscular, menos gordura, envelhecer de uma maneira saudável, você precisa ter uma contagem de macros ali minimamente, sabe? Pelo menos ter uma noção, né? Porque como que você vai saber a quantidade de proteína que você está comendo, né? Se é suficiente para você não perder massa, né? Ou se você quiser ganhar massa. Sim. Você tem que ter uma noção de tudo, né? Sim. E até um padrão alimentar. Porque o que faz você ter resultado e permanecer dentro do seu peso adequado e da sua composição corporal adequada, isso não pensando em estética, pensando em saúde. Você precisa ter um padrão alimentar. Então, assim, não é que você vai comer as mesmas coisas todos os dias, mas ter um padrão igual todos os dias. Por exemplo, se eu como pão com ovo e uma fruta de manhã, eu também posso comer uma tapioca com queijo branco e uma outra fruta. Saber como substituir, por exemplo, o carboidrato, a proteína, né? Isso é importante. E a pessoa ter horários também, ter controle sobre isso. Eu acho que o importante, né, na vida da gente não é só... na alimentação, mas assim, de ter disciplina, né? E ter horário para fazer as coisas, até para o nosso próprio funcionamento do relógio biológico, né? Porque a gente acordar, ter luz, né? Ver o sol, e assim, ter os horários certos para comer. Eu acho super importante para a gente conseguir alcançar os objetivos. Porque se seu corpo não sabe que horas que ele vai chegar, que a comida vai chegar, fica uma bagunça. Não sabe a hora que vai chegar, não sabe a hora que vai ter sono. Que horas que é hora de dormir, não é? Você já fica com aquela luz artificial até a noite, né? Então, causa uma confusão no corpo, né? No nosso relógio biológico, né? Aí a pessoa acaba não dormindo bem, acordando à noite, né? Então, acho que é importante essa questão de ter horário para comer, ter horário para acordar, ter horário para fazer atividade física, né? Sim. E, assim, é muito importante falar também que disciplina é variável, né? Porque hoje em dia, com essa questão das redes sociais, as pessoas comparam muito disciplina. E aí, eu sempre
pergunto no consultório, o que é disciplina para você? Porque disciplina para mim é você tentar todos os dias e se aperfeiçoar todos os dias em comportamentos. Então, às vezes, para mim, eu sempre coloco assim, para mim, disciplina é treinar 5 vezes na semana. E para você, disciplina é o quê? É treinar 3 vezes. Ok, então você vai fazer isso com excelência todos os dias. Você vai acordar pensando em fazer isso com excelência. E quanto mais você faz aquilo que você se propõe com excelência, sem olhar para o outro, sem olhar para o processo do outro, mais você quer fazer. Mais constante você é também, sabe? E aí eu percebo que os pacientes que têm mais resultados são aqueles que estão preocupados com o progresso, não físico, mas o progresso dentro da rotina deles, sabe? De atividade física, dos pensamentos que eles desenvolvem ao ir treinar, ao ir se alimentar. Porque, assim, a pessoa que constrói hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis são aquelas que têm pensamentos de que eu não tô com vontade de treinar, mas eu vou. Mas eu vou bater essa meta aqui, eu vou dar o meu melhor. E também que faz a alimentação um evento, né? Não olha só pro prato assim, olha, isso aqui pode, isso não pode. Mas, por exemplo, olha pro alimento, não, o que será que tem de nutrição aqui? Tira uma foto, degusta, tá atento. Aos sabores, ao sabor, a tudo. O que é esse comer que você falou com atenção, não? Você falou... Comer intuitivo? Não intuitivo. Quando você vai degustar... Genuíno. Genuíno, vontade genuína. Vontade... Como você diferencia a vontade genuína da vontade, tipo... né, que não é de verdade, né? Sim. Então, por exemplo, às vezes nós temos vontades, né? E a vontade genuína é uma vontade específica. Então, por exemplo, estou com vontade de doce. Mas sua vontade, ela precisa ser genuína para ser realmente uma vontade de doce e não uma busca para suprir alguma necessidade que não é comida. Mas é difícil a gente conseguir, né, diferenciar? Vamos pensar assim que não é difícil. Às vezes a pessoa ela não sabe identificar o que ela busca no alimento, sabe? A questão é não olhar para o alimento em si quando você... Por exemplo, a vontade de doce. Não é para você olhar primeiro para o doce que você tem vontade, se você não sabe qual é. É você olhar para o seu contexto do seu dia. O que aconteceu hoje? Eu tô feliz, meu dia foi bom, eu tentei controlar alguma coisa, no meu trabalho ocorreu tudo bem. Porque às vezes ela tá com aquela vontade de doce porque se estressou com o chefe e não conseguiu se posicionar, porque não treinou tanto que gostaria e ficou frustrada, então tá buscando doce pra suprir essa necessidade. Mas a vontade genuína, ela é aquela vontade assim, nossa, que vontade de comer um brigadeiro que vende na padaria tal. Já sabe o que né? Já sabe o que é, então assim, isso não é suprir necessidade, sabe? Que não tenha relação com a comida. E aí a vontade genuína, você tem que tentar... fazer, né? Você tem que... Sim, porque assim, a vontade realizar, genuína, né? Você tem que realizar, porque às vezes tem nutri que fala assim, quando tiver vontade de doce, come uma banana, né? Come um brigadeiro de abacate, né? Tipo, ela vai comer Não, e aí acontece o quê? A pessoa vai lá e come, né? Faz um brigadeiro de whey, né? Com abacate, com não sei o quê, e depois ela vai lá e come doce, né? Sim, exato. Ou senão, ela vai lá, e acontece muito, isso é um clássico, da pasta de amendoim, né? A pessoa, Nutri, quando eu tô com vontade de doce, eu vou lá e como uma pasta de amendoim. E aí, pensando que todo alimento, fonte de gordura, em pequenas porções, muitas calorias, aquilo ali atrapalhou o déficit calórico dela se ela estiver num processo de emagrecimento. Naquele mesmo instante, né? Então, assim, era melhor ela ir lá, matar a vontade genuína dela, que seja do chocolate específico que ela gosta, sentar, degustar, pensar qual que é a porção adequada para o objetivo dela e depois seguir o planejamento normal, né? Normal, sim. E uma coisa que eu também gosto muito de falar para meus pacientes é que não ter coisas em casa que você gosta tanto, né, que você não tenha controle. Tipo, eu amo chocolate, né? Não ter um monte de chocolate em casa. Porque na hora que você tá com muita vontade, você não consegue, é difícil controlar, né? Sim. Você vai pegar a barra e vai comer. Então, assim, ter o que você falou, pequenas porções, né? Ou realmente não, porque às vezes passa. Você não tem em casa, começa a procurar. E aí você não acha, aquilo vai passando, entendeu? E aí você não comeu, né? Mas isso também serve para alimentos que a pessoa
consegue exercer o controle, mas às vezes, em algum momento, abre a geladeira e vai comendo, né, compulsivamente, assim. Tem exageros alimentares, né? E aí, o que acontece? Eu sempre falo para o paciente assim, não avalie o que você comeu, a quantidade que você comeu, porque muitas vezes você nem vai ter noção do quanto você comeu nesses momentos de exagero. Mas perceba o que aconteceu no seu dia. O que você estava pensando ao seu respeito? O que você estava pensando a respeito da sua vida? Porque isso tudo tem influência direta na alimentação. A pessoa desconta as frustrações na comida, desconta suas tristezas, às vezes as coisas que não tem controle ali, né? E gostaria que fosse diferente. Então, assim, o princípio da nutrição comportamental é também você avaliar, antes de você avaliar a comida, avaliar o que te induz a comer. O que está acontecendo no seu aspecto de vida que te induz a comer exageradamente, né? E o que você fala, assim, para as pessoas que querem emagrecer, né? Querem seguir uma dieta e não conseguem? Quais são as dicas que você dá? As dicas que eu dou, assim, para quem quer emagrecer, primeiro, estar disposto a falar sobre suas fraquezas. Porque, às vezes, a pessoa que quer emagrecer, ela fica com vergonha de falar os fracassos, sabe? Tipo, por exemplo, não vou na Nutri porque eu não fiz a dieta, o que a Nutri vai pensar de mim? Então, não se importe com o que as pessoas vão pensar de você, ou sobre seus exageros, ou sobre suas escolhas alimentares. É ir sem filtro pra consulta, sabe? Falando, olha, meus desafios são esses, eu não consigo ter controle alimentar nesse horário, não consigo lidar com determinados ambientes onde tem comida. Então, a pessoa, de fato, ser sincera com ela, sabe? Primeiro, e entender que ela não tem que pensar no objetivo, ela tem que pensar no processo, em se aprimorar dentro do processo de construção de novos hábitos. E entender que é um pouquinho, a cada ano ela vai se aprimorando, sabe? Às vezes o paciente chega no meu consultório e eu tenho muitas fotos, assim, né, de fisiculturismo. E elas falam, Elisa, eu quero ficar assim, então, eu quero ficar assim igual você e tudo mais. E aí, como que faz? Me deixa assim. Eu falo, olha, são 17 anos. 17 anos dentro, fazendo dieta, né, errando e acertando, e tendo comportamentos muito inadequados. Só que, assim, eu me orgulho da minha trajetória, porque eu também, assim como você, me coloco no lugar da pessoa também. Eu tive exageros alimentares, tive questão de certo e errado, de julgar os alimentos, contar calorias, mas à medida que o tempo foi passando, eu fui quebrando essas crenças, né? Fui percebendo que era eu olhar para mim, para os meus desafios, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que faz sentido na minha rotina, o que não faz. Então, sempre esse paciente que quer emagrecer, ele precisa se conhecer, sabe? Ver o que ele gosta, o que ele não gosta, quais são os seus desafios e tentar aprimorar isso. O que dá mais certo pra ele, O que dá mais certo pra ele. Porque às vezes o que dá mais certo pra ele não é o que dá mais certo pro outro, né? Sim. As pessoas têm mania de se colocar no lugar do outro, né? Querer fazer a dieta do outro ou ver alguma coisa na internet e querer fazer, né? Igual. Então, assim, é pensar que cada pessoa é de um jeito, né? Sim. E cada pessoa responde de um jeito, cada pessoa gosta de certas coisas, né? Então, assim, tentar equilibrar isso, né? E outra coisa também, quando a pessoa ela quer emagrecer, a maioria das pessoas, elas não confiam em si mesmas, sabe? Acham que não vão conseguir. Acho que não vão conseguir. E aí eu sempre falo com esse tipo de paciente que chega lá já achando que não vai conseguir, porque ele fala isso entre linhas na primeira consulta, né? E a gente tem que estar atenta a isso. Mas é no sentido, se você não confia em você, não confia no que você está fazendo, confia em mim. Confia que eu tô te direcionando, confia que eu não tô te julgando, que eu não tô aqui para falar o que é certo e o que é errado. Eu falo que nutricionista é um GPS, que GPS faz, direciona, né? Traça uma rota. E talvez a primeira rota que o nutricionista vai traçar com o paciente não vai ser mais assertiva. Mas, quando houver um desafio lá na frente, um buraco, um transtorno no trânsito, o que a pessoa precisa fazer? Recalcular a rota, né? E para ela recalcular, o que ela faz? Ela aciona o GPS. Então, ela aciona o nutricionista para falar justamente, ó, isso aqui que a gente planejou juntos deu certo, isso aqui não deu. E aí, vai aprimorando. Quantas vezes for necessário recalcular a rota?
E não ter vergonha de falar, né? Porque acho que tem gente que chega lá e não fez, ou tem vergonha de falar, isso que você me passou eu não gostei. Dá pra fazer outra, né? De outro jeito, né? A pessoa fica com vergonha e fala, não, tá tudo certo. E não dá, né? Sim. A pessoa tem que ser sincera mesmo pra dar certo, né? E outro princípio, assim, que eu acho muito importante é a pessoa desenvolver a autorresponsabilidade, né? No sentido, assim, não é também falar não gostei. Eu sempre eu educo meus pacientes bem assim, quando você não gosta de algo, eu quero que você me traga trazer informações sobre aquilo que você faria de diferente. Então, por exemplo, Elisa, enjoei desse café da manhã. Então tá, mas se eu não como isso que você passou, que é, por exemplo, tapioca com ovo, eu tomaria uma vitamina, eu comeria uma torrada com queijo. Então, ele dá alternativas, né? Porque é uma construção em conjunto. Não é eu que vou te emagrecer. Não é, né? É você que vai se emagrecer, sabe? É jogar a responsabilidade para o paciente nesse sentido, de que é um trabalho em conjunto, não é eu imponho regras. Até porque, muitas vezes, o que a gente coloca ali no planejamento alimentar não tem só relação com o que a gente estuda, né? Mas com a nossa vivência também, com a nossa caminhada, né? E às vezes aquilo não faz sentido para o paciente e tá tudo bem, só que ele tem que construir isso junto comigo. Com certeza. Muito bom. Nosso tempo já acabou. Já. Ai, que pena, passou tão rápido. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Obrigada, viu, pelas informações, por vir aqui. Adorei o podcast, a entrevista. E tá sempre super convidada para voltar. Foi ótimo. Um prazer imenso estar aqui com você. Obrigada, pessoal. Estamos encerrando aqui mais um podcast Nutri Sem Filtro.